Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 31. Deus manda Jacó retornar. Então ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda essa riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como ontem e anteontem. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar Raquel e a Léia ao campo para junto do seu rebanho e disse-lhe: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como ontem e anteontem, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonho que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados, malhados. E disse o anjo de Deus em sonho a Jacó, e eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem os rebanhos que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhos, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padan-Aram, para ir a Isaque seu pai na terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó enganou a Labão, o arameu, porque não lhe deixou saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, levantou-se, passou o rio e se dirigiu para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e saiu atrás dele, seguindo o seu caminho por 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: Guarda-te que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, que armara a sua tenda naquela montanha. Ali armou também Labão os seus irmãos, a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Por que me enganaste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me enganaste e não me fizeste saber, para que eu me despedisse com alegria, com cânticos, com tamboril, com dança, com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas? Loucamente agiste agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinha saudade de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, porque dizia comigo: Se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, este não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado.
Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. Então, saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e tinha posto na albarda de um camelo, e assentara sobre ele. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse ao seu pai: Não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tem perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos, dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Esses 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, e eu pagava, ou furtado de dia, ou furtado de noite, da minha mão requererias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor e de noite geada. O sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora há 20 anos na tua casa. 14 anos servi por duas filhas e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o rebanho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Essas filhas são minhas filhas, e esses filhos são meus filhos. Este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que posso fazer hoje a essas minhas filhas, ou seus filhos, que elas deram à luz? Agora vem, façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-se por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar Saduta, porém Jacó chamou Galeade. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galeade. E Mispa, porquanto disse: Atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco, atenda que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão e essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e essa coluna seja testemunha, que eu não passe este montão para lá, e que tu não passes esse montão para cá para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou os seus irmãos para comer pão. Comeram pão, passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão de madrugada, beijou seus filhos, suas filhas, abençoou e partiu. E voltou Labão ao seu lugar.